E desde já, uma boa noite a todos em casa, e que, ao contrário, se calhar, de outros canais do YouTube, nós não queremos nem likes, nem subscrições, nem queremos que toquem no sininho, nem nada disso. O que nós queremos é que quem estiver cá perto, que venha estar presente e ver os momentos que nós temos antes do estudo. É esse o nosso anseio, e nós, para lembrar, vamos publicando os nossos estudos que fazemos acerca da Palavra de Deus, não só para ser uma mais-valia para outros que queiram e precisam de ouvir, mas também para aqueles que não conseguem ou não podem de alguma forma cá estar. Nós também queremos e fazemos isto com o propósito de ser para os outros e não o andarmos a ganhar coisas como likes, e essas coisas não nos interessam. Interessam mais é que venham e estejam connosco. Vamos então continuar o nosso estudo, e já desde a semana passada começámos no capítulo 13, verso 1, e os irmãos que puderem ficar de pé, vamos então ler a Palavra de Deus neste capítulo, que também é sensivelmente curto, sensivelmente do mesmo tamanho do capítulo 2, e este capítulo começa o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito ou novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos não adquirirão para si uma boa posição e muita confiança. Adquirirão, eu disse não adquirirão, mas adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criou no mundo e recebido acima na glória. Até aqui a palavra de Deus. Podem sentar-se. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, o qual, como de costume, deixamos um forte abraço, com muita saudade, e, como é hábito, o irmão que quiser ou queira dar um pensamento a seguir, sinta-se à vontade. Vamos então seguir. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Falando sobre obra, falando sobre episcopado, o que de fato você entende sobre o assunto? Quantos ofícios existem dentro de uma igreja, de uma organização? Bom, mês passado estive a conversar com um missionário que veio da Europa. Estávamos conversando e ele dizia que depois de tantos anos ele fez carreira dentro da igreja. Exatamente. Ele começou como evangelista, um enviado, um missionário. Depois passou a ser pregador. Aí então promoveram a pastor. De pastor ele foi a presbítero. E de presbítero agora ele já se orgulhava de ser o bispo da região onde ele trabalhava.
e pretende chegar a ser reverendo e vai saber para onde vai parar isso. Mas quando lemos um texto deste que fala sobre o episcopado, normalmente as pessoas vão lembrar do Vaticano, de repente, ou outras estruturas de organização. Sim, a igreja é um organismo, mas este organismo precisa ser organizado. E a Bíblia ela ensina que há 2 ofícios dentro da igreja. E nós vamos ver isso no capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. O bispo, que nós estamos estudando e destacando, podemos ver também em Atos, capítulo 20, verso 17 até 23 ou 35. Aqui no verso 8 em diante nós vamos tratar dos diáconos, que é um outro ofício dentro da igreja. Agora, atenta para esta palavra que aparece em nossas Bíblias. Aquele que deseja excelente coisa, deseja. Existem 2 palavras como traduzidas por deseja, mas a primeira palavra, o desejar, é o almejar, no sentido de esforço próprio para alcançar um resultado. A pessoa tem que ter determinação, a pessoa tem que ter esta ambição santa para almejar este lugar. E por fim existe excelente obra, deseja. Esse desejo aqui é uma outra palavra no original, que ensina um desejo ardente no interior. Se o primeiro desejo era exterior, no sentido de esforço, este é um interesse ardente no interior, interesse pelas coisas de Deus. Sim, no corpo de Cristo, que é um organismo e uma organização organizado, existem dons e todos têm um dom para colaborar e contribuir para o crescimento deste corpo. O episcopado é um termo que aparece aqui na epístola de Paulo, ensinando a Timóteo que é um sentido de um ofício administrativo, governamental, para orientar e organizar as coisas de Deus. Isto no âmbito local, regional. E não tanto no sentido de algo universal, onde um vai tomar conta de todos e supervisionar a todos. Longe disso. O bispo, ou os bispos, porque a Bíblia sempre coloca no plural, eles são aqueles que tomam a iniciativa dentro da Assembleia, no sentido de orientar, no sentido de dirigir, no sentido de planejar a Assembleia. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12 e 13, menciona esta função, este ofício de orientação, de aconselhamento. Está aqui. Agora é importante nós percebermos que há 2 esferas distintas dentro da casa de Deus, da Assembleia. Uma são os ofícios que nós estamos vendo no capítulo 3. Outra, bem diferente, são os dons que o Espírito Santo dá a cada crente que se converte. Efésios, no capítulo 4, no verso 11, fala do dom de pastor, evangelistas, mestres. Este dom para edificar a igreja, para exortar, encorajar. Bem diferente de um ofício que alguém vai almejar, vai conquistar. Ele não vai se eleger bispo, ele não vai se promover a presbítero, e muito menos a igreja vai consagrá-lo para tal função. Não é isso. A igreja apenas vai reconhecer a sua função. Os presbíteros, os bispos, eles têm uma dedicação que chama a atenção. Estes homens devem conhecer a doutrina da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, para que a igreja receba orientação e um norte para seguir. Não necessariamente que os presbíteros, os anciãos, os bispos, venham ser ensinadores, pregadores públicos, de púlpitos, mas seria bom até.
E vamos ver lá para frente em Timóteo que há casos que eles assumem esta posição. Mas a situação deles, a função deles é orientar, aconselhar, dar direção, administração, governo. Tudo isso para que haja uma estrutura que traga segurança e esperança para cada um. O termo bispo, o termo presbítero, eles são sinônimos. E a diferença vem de cada um ser mais maduro na fé do que o outro. O ancião, o presbítero, que é a palavra no original, é aquele que tem vivência no Evangelho, tem experiência espiritual na fé e pode contribuir com a sua vivência, com a sua experiência. Assim é a função dele. Já o bispo, episcopo, é aquele que orienta, que trabalha, que faz com que as coisas possam ser planejadas, administradas. O bispo, ele traz a direção e os princípios bíblicos. Já o pastor vai aparecer em Hebreus capítulo 13, no verso 7 em diante, 17 e também no verso 24 de Hebreus capítulo 13. O pastor é aquele que guia, é aquele que edifica, pois ele tem o dom. Ele tem este dom para edificar, encorajar, entusiasmar a igreja, a assembleia, os crentes. Esta é a diferença. E muitas pessoas fazem confusão. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está mais preocupado com características morais do que com currículo acadêmico e com grandes expressões de línguas, idiomas e ciência. Características morais atribuídas e vinda do Espírito Santo de Deus ao coração daquele que deseja ardentemente servir ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Ora, irmãos, continuando aqui no nosso estudo na 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, onde nós nos encontramos, eu gostava de começar por dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, quando diz esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja, eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. O desejo não é por posição. O desejo não é por estatuto. O desejo é por obra. Desejar episcopado é desejar obra. Obra, não é nome. Atenção que isto é muito importante. E nós hoje na cristandade temos tudo invertido. E temos pessoas a procurarem nome, utilizam estes atributos que Deus deu à Igreja, estas funções, como sendo títulos honoríficos, e põem pastor atrás do nome, ou bispo, ou o que quer que seja, e isso não tem base bíblica. Vocês não encontram na Bíblia nenhum crente chamado pastor X. Não existe. Não há. Conhecem algum pastor na Bíblia chamado pastor X? Não há. Nem conhecem na Bíblia nenhum bispo chamado bispo X ou Y. Não existe isso. Mas na cristandade vocês vão encontrar muitos pastores. António, Manuel, Joaquim, Fernando. Desculpa lá, Fernando, não é para ti. Vocês vão encontrar muitos que têm o título, porque é de um título que se trata e que atribuem aos nomes que têm. Quando o apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, versículo 15, ele escreve, e se refere a Paulo, se refere ao apóstolo Paulo, ele, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele fala no nosso amado irmão Paulo. Quando ele fala aos crentes do apóstolo Paulo, ele não se pôs lá com títulos. Nem disse sequer que era o apóstolo Paulo, ou que era o pastor, ou o bispo.
O nosso amado irmão Paulo. Esta é a forma como nós nos devemos tratar uns aos outros, como irmãos. Irmãos amados. Porque se nós quisermos tratar alguém pelo dom que tem, então temos que ser honestos e coerentes. Temos que tratar a todos pelo dom que eles têm. Mas vamos encontrar um problema. É que alguns não sabemos como é que vamos tratar. Porque não sabemos o dom que eles têm. Ok? Então fiquem por não dizer nada, que é para não tratarem uns de uma maneira e tratarem outros de outra maneira e fazerem diferença que não deve existir no meio da igreja. E eu repito isto, que isto é muito importante. Sabem que às vezes há pessoas que se dirigem a mim e me chamam pastor. Alguns já devem ser apercebidos disso, porque estavam presentes quando tal aconteceu, alguns já testemunharam isso. E eu tenho cuidado de imediatamente pôr as coisas direitas. E digo, não me chamo pastor. Claro que faço com diplomacia, com educação, com tato, porque sei que quem o faz, quem assim procede, falo com boa intenção, inocentemente, sem nenhum mal em vista, é simplesmente ignorância relativamente à matéria. Mas eu procuro pôr logo as coisas no sítio. Que é para depois, se a gente abre uma porta, aquilo vem enxurrado atrás. E nós temos que ser muito rigorosos nesta matéria. Repito, os dons que Deus dá não são títulos honoríficos. São responsabilidades para se realizar trabalho. E a ênfase está no trabalho. E apenas no trabalho. E vou-vos dar aqui um exemplo no próprio contexto, ok? Querem ver um exemplo? No capítulo 3, havemos lá chegar mais abaixo, quando chegamos ao versículo 13, e ele está a falar dos diáconos, ele diz isto. Porque os que servirem bem, como diáconos, notem, primeiro, servir bem. Primeiro, servir. Segundo, servir bem. Os que servirem bem adquirirão para si uma posição. Eles não têm posição e depois é que vão servir. Eles servem bem. E se servirem bem, vão ter uma posição. Todo crente que servir bem vai ver a posição que vai ter na glória. Mas é na glória, não é aqui. Portanto, fixem bem, isto é importante. Isto, desejar, não é posição. É desejar obra, desejar serviço. Eu repito outra vez o que está aqui escrito. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, entenda-se, obra, não é uma obra qualquer, é uma excelente obra. É disso que estamos a falar. O que as pessoas precisam de ter o bom desejo do seu coração é desejar servir. E eu, relativamente a isso, eu gostava de dizer mais umas coisas que me parecem importantes, que é o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, um dia, quando estava cá na terra, e nós convém olharmos para Ele, porque Ele é o Senhor, é o nosso Senhor. Não obstante ter estado cá na terra, Ele ensinou princípios que permanecem hoje, ou devem permanecer. E um dia, em Marcos 10, lemos isto. Ele falou das qualificações dos que são líderes espirituais. E não falou das qualificações dos líderes espirituais apenas de então. São qualificações para os líderes espirituais de hoje, como eram as qualificações para os líderes de ontem, como é as qualificações para os líderes da manhã, como é as qualificações para o tempo de Moisés. Estas qualificações espirituais são sempre as mesmas. E ele disse isto. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabem que ele teve o cuidado de preparar estes líderes que eram os 12 apóstolos. E ele preparou-os, ensinou-os. Que bom seria se nós aprendêssemos, porque isto ficou registado, para nós tomarmos boa nota. E ele disse isto. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, portanto, que têm estatuto, que têm posição, não é disso que estamos a falar, pois não? Nós não andamos à procura de estatuto dentro de posição. Mas no meio dos gentios, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam.
E sabem o que acontece com este clericalismo? Deixa-me dizer uma coisa, que isto é um assunto vasto e tem muitas ramificações. Ou não respeitar isto que eu estou a dizer, e que está aqui implícito e explícito, é fomentar uma coisa que Deus odeia, clericalismo. Fazer diferença no meio dos crentes entre uns e outros. Sabem que a palavra clero é uma palavra que quer dizer herança. E é lamentável que a Igreja Católica, e tem que dizer as coisas como elas são, que tenha começado com isso, começasse a dizer que a hierarquia católica é que é herança. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os crentes são herança de Deus. Nesse sentido, somos todos clero. Não há diferença. Porque a palavra clero quer dizer herança. A Igreja Católica é enferma de muitos males, e nós sabemos disso. Também não estou aqui para bater na Igreja Católica. Mas também estou aqui para ensinar e para as pessoas também poderem perceber. Porque na Igreja Católica, quando a Bíblia fala em igreja, a igreja decide, a igreja faz, a igreja... Não está a falar dos católicos todos. Está a falar da hierarquia. A hierarquia é que é a igreja, que é uma coisa curiosa. Isto levava... tínhamos aqui assunto para falar durante muito tempo para vos explicar isto. Mas o que o Senhor Jesus Cristo disse foi isto: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. A tendência é eles dominarem. Olha, vocês pensam que eu estou aqui a inventar, ou o Senhor está a inventar? O apóstolo Pedro, no capítulo 5, da primeira carta que ele escreve, e aqui temos que ir lá ler porque está relacionado, ele diz isto. É uma coisa curiosa. Nós temos que estudar a Bíblia, temos que conhecer a Bíblia, e temos que nos reger pela Bíblia. Não é pela minha cabeça, nem pela cabeça do outro. É pelo que Deus diz na palavra, e a palavra é que nos tem que orientar e ensinar. E no capítulo 5 da primeira carta, o apóstolo Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, não é acima de vós. Tomem atenção que isto é muito importante. Os presbíteros estão entre vós. Estão no mesmo nível, não estão acima. Admoesto eu, que também sou presbítero com eles. E não considero estar acima de ninguém, diz Pedro. Estou entre os crentes. É tão maravilhoso quando aqueles que têm estes dons se consideram um crente como os outros. Isto fala de humildade. Que deve ser uma característica de todo o crente. Não é só destes, é de todo o crente. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai. Sabem que os presbíteros são pastores. Presbíteros ou anciãos. Sabem porquê? Porque eles apacentam. Quem é que apacenta? É o pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Isso é o que fazem os gentios, os príncipes, aqueles que se julgam príncipes, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança. Lá está o clero. E eles querem ter domínio sobre a herança de Deus, querem ter domínio sobre os crentes. Olha que Pedro falou disto. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo em tudo. Na humildade, no cuidado, no conhecimento, no tato, na excelência da obra que fazem em toda a dimensão. E quando aparecer o sumo pastor, presbíteros, vocês que apacentam aí que são pastores, tenham cuidado, porque vai chegar aí o sumo pastor. E o sumo pastor vai ter que vocês têm que prestar contas a ele. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Posição é depois, não é agora. Posição é depois. Bem, mas estava eu a ler isto e não acabei. Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. Cá estão. E Pedro fala disso. Se assenhoreiam. E os seus grandes usam da autoridade sobre elas. Sobre as gentes.
Mas entre vós, eu gosto disto do Senhor, nós devemos registrar isto na nossa cabeça, na nossa alma. Entre vós não será assim. E o que eu lamento é que estou a ver das igrejas as pessoas copiarem o mundo. E fazem da igreja e do governo da igreja como uma empresa. Isto não é uma empresa. Há alguns que andam a governar as igrejas como se de empresas se tratassem e utilizam os princípios das empresas implementando-os nas igrejas de Deus. Isso não é bíblico. Entre vós. Lá fora eles fazem o que quiserem fazer. Entre vós, não é assim. Não deve ser assim. Não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser posição, que é o que não deve querer, deve querer é obra. Se algum dentre vós quiser posição, quiser ser grande, ok, quer ser grande? Então eu vou-te ensinar o princípio da grandeza, diz o Senhor. Ser servo dos outros. Lá fora, a grandeza não se mede pelo serviço. Um indivíduo lá fora é tão maior na grandeza, quanto mais indivíduos ele tiver em número a servi-lo a ele. Por isso é que nas grandes empresas elas são medidas pelo número de servidores. E quando uma empresa tem pequenos servidores, tem um pequeno número reduzido de servidores, ela não é grande. E não é grande o patrão lá daquilo. Ele é tão maior quanto maior for o número daqueles que o servem. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja servo. Ouviram bem? Isto é um princípio que o Senhor ensinou. Será a vossa serviçal. E qualquer de entre vós que quiser ser o primeiro... Algum de vocês quer ser o primeiro? Seja servo de todos. Não é servo de alguns. De todos. Servo do mais humilde. Servo do mais pobre. Servo do mais fraco. Nós devemos ser servos uns dos outros. Vocês conhecem a história de Moisés e de Josué. E Josué, capítulo 1, versículo 1. Não vou agora ler por causa do tempo. Lá lemos que Josué era servo do Senhor. Ou seja, era servo de Moisés. E por isso é que Deus o escolheu para ser o substituto de Moisés. O Senhor escolhe os servos dos servos. O Senhor não escolhe como nos gentios os grandes, os príncipes. Não é esses que Ele escolhe. Sejamos servos, irmãos, dos servos. E vocês reparem que não há maior grandeza do que esta. Porque aquele que é verdadeiramente grande, que é o Senhor Jesus Cristo, foi servo dos servos. Ele cingiu-se, dobrou os joelhos e lavou os pés aos seus discípulos, que eram servos. Se há alguém que foi servo dos servos, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo chamou os anciãos de Éfeso, e tomem bem atenção, que se vocês lerem esta passagem no seu todo, desde o versículo 17 até em diante por aí fora, vocês vão de reparar que estes anciãos, ele de Mileto mandou chamar os anciãos de Éfeso. Já agora, em Éfeso havia anciãos, plural, como o nosso irmão Alberto disse há bocado. Estes irmãos existem no plural em cada igreja, e bem-aventurada a igreja que tem vários. Evidentemente pode haver uma igreja por qualquer razão específica, que não é o normal, é a exceção, que não vamos fabricar anciãos se eles não existem, não é? Até pode nem ter nenhum ancião, há igrejas que é complicado. Mas o normal é terem anciãos, terem bispos, terem pastores, plural. Eu já falei aqui uma vez numa mensagem sobre a importância da pluralidade dos pastores. Porque é que é importante haver pluralidade de pastores numa igreja? E não haver um pastor, que é o que acontece na cristandade. Lá na igreja há o pastor. Que é isso? Isso não existe na Bíblia. Há pastores, plural. Não vou falar disso que eu falei na altura. Está na internet, irem lá buscar a mensagem, põem uma pesquisa lá do site e põem pastores lá na primeira página. No Google, ponham na pesquisa do Google, na primeira página do site, ponham pastores.
E vai-vos aparecer na lista das mensagens, há de apanhar lá pastores. E uma dessas mensagens é sobre isso. Paulo manda chamar os pastores, os anciãos de Éfeso, são pastores. Ele também diz para eles, aliás, ele até diz que são bispos, também, além de serem anciãos, porque ele fala em apacentar, que estes também são indivíduos que apacentam, naturalmente. E, quando ele manda chamar, para resumir, não tenho tempo agora para ler isto tudo, mas no versículo 19, ele diz assim, ele primeiro começa por lhes dizer a eles, apresenta-se como um exemplo para eles seguirem. Paulo chama os anciãos e diz assim, olha, vocês, olhem para aquilo que eu tenho feito e vejam se aprendem alguma coisa. E o que é que ele fez? Versículo 19, servindo ao Senhor. Paulo não era servido. Paulo não era um indivíduo que estava ali para ser servido. Ele servia ao Senhor. Como é que ele servia? Com humildade? Não. Servia com toda a humildade. Isto é o máximo. E outra coisa, com muitas lágrimas e tentações. Sabe o que isto quer dizer? Sofrimento. Queres ter o desejo de ser... Queres desejo de episcopado? Queres desejo desta obra? Então, olha, prepara-te para duas coisas. Trabalho e problemas. Sofrimento. Estás preparado para isso? É isso que queres? Versículo 20. Anunciar, ensinar, papel deles. Versículo 21. Testificar. Versículo 22. Não sabendo o que é que há de acontecer, incerteza. Aquele que é chamado para esta obra, se há uma nota dominante na vida dele, é incerteza. Ele não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Nem quer saber. Nem está preocupado com isso. Não sabendo o que me há de acontecer. Pensa que ele estava preocupado com não saber o que é que lhe ia acontecer. Versículo 23, parte final. Prisões, tribulações, sofrimento. 24. Cumpra com alegria a minha carreira. Nós estamos aqui para cumprir uma carreira. Para nós cumprirmos, há requisitos. É mediante os requisitos que nós cumprimos. Eles estão estabelecidos. Nós seguimos-los e das duas uma. Ou cumprimos ou falhamos. E ele queria cumprir. E o ministério, entenda-se, o serviço, hoje em dia, pegaram na palavra pastores, etc., e bispos, puseram aquilo lá nos pincas, uma posição, como se fosse uma posição. São mesmo cegos, a sério, não percebem nada da Bíblia. E pegam na palavra ministro, hoje em dia, é pomposo. Opa, já foste ministro? Eu já fui ministro, lá no governo. Ministro quer dizer servo. Vamos começar a chamar servos aos indivíduos que andam a governar o país? É o que eles são, ou deviam ser. Porque a palavra ministro quer dizer servo. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Versículo 25, pregando. Versículo 27, anunciar. Versículo 28, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes. Estão a ver que eles também são pastores? Apacentardes a Igreja de Deus. Uma coisa por menor. O Espírito de Deus constituiu os bispos, ou anciãos, pastores, para apacentardes a Igreja de Deus. Não é para ser desapaparicados. Não é para vocês serem apaparicados. É para vocês servirem, a apacentarem a Igreja de Deus. 30. E entre vós mesmos se levantarão homens. Aqui é que começa o problema. Olha, ele a falar nisto e ele já estava a ver o que é que ia acontecer. Diante da audiência que estava ali dentro dele. De vós mesmos. Estou aqui a falar para o boneco. Porque dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Sabem para quê? Para atraírem as pessoas para si. Em vez de atraírem as pessoas para Cristo, estão preocupados em atrair as pessoas para si.
É tão triste isto acontecer. Isto não é ser bispo, isto não é ser presbítero, isto não é ser pastor, isto não é ser ancião. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é o que nós precisamos. E chegamos ao versículo 34 e ele diz: estas mãos me serviram. Estas mãos me serviram, tendo mostrado em tudo, trabalhando, estas mãos, trabalhando, a auxiliar os enfermos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alguns pensam que são muito felizes. O que é que quer dizer a palavra bem-aventurança? Alguns pensam que são muito felizes se forem paparicados. Estão completamente enganados. Nós somos muito felizes quando nós apaparicamos aos outros, quando eles nos apaparicam a nós. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, eu gostava de poder explicar isto melhor, mas foi aquilo que eu pude conseguir. Espero ter sido claro, mas vou terminar a dizer o seguinte. Paulo considerava-se o menor dos apóstolos. Sabem o que é que toda a gente considera Paulo? O maior dos apóstolos. Mas ele considerava-se o menor. Houve alguém que disse que ambição por posição corrompe. Ambição por posição corrompe. Desejo por serviço purifica. E sede puros vós os que levais os vasos do Senhor. É desejo por serviço. A liderança espiritual não se consegue por promoção. Não é devido ser promovido a isto ou aquilo. Não se consegue por promoção, mas por dedicação. Por último, para vocês refletirem, tinha aqui outra coisa, não sei se diga. Uma boa reputação é ganha em anos. Boa reputação ganha-se durante anos. Sabem como é que se perde uma boa reputação? Num momento ela vai à vida. Mas para a conseguir dura anos. Eu vou ler isto. Foi o John Stott, que eu gostava muito. Estive lá na igreja onde ele estava quando ele ainda estava vivo. Não sei se ele estava lá na igreja nesse dia ou não, porque eu nessa altura não tinha consciência que ele estava lá nessa igreja em Londres. O John Stott disse isto. Agora eu vos faria uma pergunta estranha. Quem é o bispo, pastor, presbítero, ancião mais diligente de toda a Europa e de toda a América? Quem é? Quem é o bispo, pastor, presbítero, ancião mais diligente de toda a Europa e América que excede todos os outros no cumprimento do seu ofício? Quem é que excede a todos no cumprimento do seu ofício? Eu posso dizer-vos quem é, pois eu conheço, eu sei quem ele é, e conheço bem, e vejo-vos atentos com o vosso escutar para saberdes aquilo que eu vou dizer. Há um que excede todos os outros, é o mais diligente, é um grande pregador em todo o mundo. Quereis saber quem é? Eu digo-vos. É o diabo. É o diabo. E depois ele disse, ele é o mais diligente de todos. Nunca está fora do seu campo de trabalho. E alguns que são presbíteros, pastores, às vezes não estão lá no campo que deviam estar. Nunca está ausente do seu encargo. Nunca se ausenta. Nunca o encontrareis desocupado. Está sempre na seara, nunca abandona. Nunca o encontrareis fora do seu lugar. Chamai por ele quando quiserdes. Ele está sempre pronto
próximo, nunca distante e disponível. É triste termos que aprender com Satanás, não é? Mas ele dá-nos grandes lições. Que Deus nos ajude. Desculpe lá. Desculpem lá, só quero dizer uma coisa. Não temos necessidade de aprender com Satanás. A palavra de Deus ensina-nos muito bem. E que Ele nos dê o desejo desta obra. Bem, estamos quase a terminar. Eu só queria acrescentar algumas pequenas coisas do que já ouvimos, que é interessante quando nós lemos, e já vimos aqui que o desejar, quem deseja, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, o desejar não é o episcopado, mas sim a obra, como já ouvimos e muito bem. E às vezes nós trocamos coisas e que não devemos trocar. E esta aqui é uma delas. E é interessante porque a palavra de Deus, em termos de obras, ela fala de várias obras. E nós, no tempo de hoje, nós esquecemos que nós temos obras. E esta passagem, se nós relacionarmos ela com e lembrarmos de a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e versos 10, uma passagem que nós já conhecemos muito bem, porque o apóstolo Paulo começa por dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E esta é uma das características da obra, seja ela boa ou excelente, ela nunca vai adquirir a salvação. E então não é pelo pastorado ou o que for, que alguém, se desejar isto, se vai desejar algum tipo de salvação para si, para a sua alma, pela obra que ela é, que Paulo diz que é uma obra excelente. E aqui nós vemos que, seja ela a posição qual for, se a pessoa não estiver salva, pode ser chamada pastor por quem quer que seja, mas se a pessoa não estiver salva, não vai ser para a pessoa estar numa posição que o apóstolo Paulo diz que é uma obra excelente, que vai adquirir salvação, porque o apóstolo Paulo diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele depois continua, e este verso 10 é interessante, porque ele diz: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E se nós pensarmos bem, esta obra do episcopado é uma das obras que Deus preparou para nós andarmos nela. É por isso que o apóstolo Paulo fala do episcopado e é por isso que ele escreve todo o capítulo 3 falando do episcopado na igreja local. É porque este é uma das obras que é importante, é uma das obras que faz parte destas boas obras. Mas o apóstolo Paulo, e nós vemos o Senhor por meio dele, a dar-nos esta característica que é o facto dela ser uma obra excelente. E se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, a característica do episcopado face, por exemplo, a outras obras, é pela excelência que ela requer. Porque, como nós vimos, o episcopado, para já, ninguém é bispo ou diácono por simplesmente desejar. Há condições. E, como sabemos, não é qualquer crente que pode ser bispo ou diácono. E uma das características que nós vimos lá é neófito, não pode ser novo na fé. É uma das características. Até pode desejar, mas não tem as condições. E então isto vê-se que é uma obra em termos de excelência, pelas condições e os requisitos que tem para exercer esta obra, e pelo facto dela ser excelente, ela é excelente no serviço.
não é o excelente na posição. E aqui é importante nós também percebermos isto, porque o que foi condensado aqui pelo nosso irmão Alberto e pelo Carlos, se condensarmos isto, o episcopado distingue-se por uma obra que deve ser feita com excelência, com o adquirir o melhor. Ela não tem de ser boa, ela tem de estar ainda acima do bom. Quando andava na escola, e qualquer um aqui sabe, quem tirava uma nota boa não era melhor do que quem tirava uma nota excelente. E eu já cheguei a ter os dois, já tive uma nota boa e uma nota excelente, vou aparecer lá bom, seja um teste de português ou o que for, ou por exemplo na matemática, excelente, 100%. Os meus pais ficavam certamente mais contentes com o excelente do que ficava com o bom. E este serviço, como nós vimos, tem esta característica de ser algo que tem de ser feito com excelência, com melhor qualidade, com melhor dedicação. É por isso que nós ouvimos aqui que os servos, que Josué, que era o servo dos servos, aqui o episcopado também é o serviço e o servo dos servos a servir. E o servir com excelência, da melhor forma, com a pessoa querer dar o melhor de si para a obra. É por isso que, se a pessoa deseja servir, e ao desejar o episcopado, deve desejar servir, mas com excelência. E como nós vimos, isto vem o antes, a pessoa começar a servir. E temos de ter em conta também, irmãos, e eu queria terminar com esta parte, em que nós vimos que o apóstolo Paulo, de facto, fala várias vezes das obras. Há outras passagens que podem ver acerca disto. Esta destaca-se por ser uma obra de excelência, pela qualidade de serviço em si, como deve ser exercido, sempre com excelência. Não é os anciãos e diáconos a tratarem mal os crentes, muito pelo contrário, a servirem ainda melhor do que se calhar às vezes os crentes servem os anciãos ou diáconos. E o apóstolo Paulo também fala do serviço de dar honra ou duplicada honra ao ancião, se não me engano. Há uma passagem que fala de darmos duplicada honra ao ancião. Pelo quê? Pelo o tipo de serviço que é um serviço que por si só exige excelência do próprio servo. E por causa disso, aquele que é servido pelo ancião deve dar-lhe ainda duplicada honra por causa da responsabilidade, que é o que queria terminar com o seguinte, que o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, ele fala de cada obra que vai ser manifestada. Esta é uma daquelas. E pelo facto dela ser uma obra de excelência, também é uma obra de grande responsabilidade. E os servos que servem e os irmãos que servem nestas áreas, como nós conhecemos, também vão ter o seu trabalho e o seu serviço exposto pelo fogo, como nós lemos o apóstolo Paulo a dizer: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E notem que aqui o apóstolo Paulo não distingue obra, não diz se ela tem de ser uma obra boa ou excelente, ele diz é obra. Qualquer obra que quando estivermos perante o Senhor, qualquer obra aqui vai ser manifestada pelo fogo, seja ela uma obra de excelência, seja ela uma boa obra. E de facto o fogo vai provar, e o fogo, pelo fogo essa obra será descoberta. E ele continua dizendo: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E então nós vemos que as obras aqui vão ser manifestas, sejam elas boas ou sejam elas excelentes, e que elas sejam sempre boas, que elas não sejam reveladas más pelo facto de serem queimadas. E isso mostra que o nosso serviço não valeu de nada. Se ela foi queimada, tivemos aqui a fazer o quê? A ocupar tempo. E então o nosso desejo e o nosso anseio deve ser sempre nós servirmos da melhor forma, com excelência até. Não precisamos de ser anciãos, se bem que a responsabilidade por si só exige que seja uma obra de excelência, mas cada um de nós deve desejar servir com excelência. Não é só servir e andarmos nas boas obras que Deus preparou, é de facto sermos servos excelentes e desejarmos servir cada vez mais e melhor. Porque, como nós vimos depois, a posição é sempre depois do serviço. E quando nós vimos que o servo depois adquire uma boa posição, como nós vimos no verso 13 do capítulo 3,
Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. E como nós vimos, a posição vem depois do serviço, e o serviço vamos ver se ele é bom ou excelente quando ele tiver a ser testado à prova de fogo. E acreditem que os testes à prova de fogo não são fáceis, porque eu, na minha área, a área que eu atualmente trabalho é testar as obras dos outros. Eu vejo se a obra de um colega meu foi bem feita ou não pelos testes que eu faço. E o objetivo dos meus testes é exatamente ver as falhas que aquilo tem. E se aquilo não tiver falhas, olha, excelente, a tua obra não se queimou. Mas se ela tiver, olha, queimou-se aqui, queimou-se acolá, e então que procuremos isto, servir com excelência para depois as nossas obras não serem queimadas. Vamos então terminar com oração. E graças a Deus por este tempo que tivemos aqui. E se há lição que podemos tirar daqui é que possamos servir com excelência. E que o Senhor nos ajude a ser servos e servos dos servos e nos dê essa força e capacidade. Vamos então. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, pelo que de facto nos ensinaste hoje acerca do serviço. A responsabilidade que no episcopado, pela excelência do serviço que é, te pedimos de facto pelos anciãos e diáconos, não só desta igreja, mas das várias igrejas locais, que tu uses, capacites, que os ajudes a servirem cada vez mais e melhor, que ajudes a estarem cada vez mais dependentes de ti e da tua palavra todos os dias, e de facto agradecemos pelas bênçãos que temos pelo serviço, e ajuda cada membro, não só desta igreja local, mas de outras igrejas, a darmos duplicada honra aos nossos anciãos pelo facto da exigência e da responsabilidade que requer o episcopado, e ajuda-nos a sermos sempre bons servos e atingirmos a excelência. Te agradecemos por estes momentos que pudemos ter, continuas a cuidar de nós, que nos guardes em bem, também nos leves em bem a nossas casas, e tudo isto nós pedimos e agradecemos em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo então está terminado.